também nossas últimas aulas, tá bom? Métodos de estudo bíblico. Nós vamos ter como texto-chave, texto-guia, Hebreus capítulo 4, de 9 a 13. Olha o que diz a Bíblia. Portanto, resta um descanso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. E aí vem um versículo chave: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, que penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar conta. Tremendo, né? Esse trecho eu gosto muito da palavra de Deus. E o centro desse trecho que nós estamos lendo, que a gente chama de perícope, ou um pequeno trecho das Escrituras, da qual nós estamos estudando. Perícope é o trecho da Bíblia que você vai pregar, você vai ensinar, você vai preparar um estudo. E é sobre isso que nós estamos falando, né? O centro daqui é a palavra de Deus, é viva e eficaz. Ou seja, ela tem a vida de Deus. Eficaz no sentido de que ela funciona. Ela tem funcionalidade. Se você colocar em prática, você vai ver ela se realizar na sua vida, porque tem a vida de Deus e funciona. E é profunda, né? Ela entra lá dentro dos pensamentos e dos propósitos do coração. Então essa é a palavra bendita do nosso Deus. Essa é a palavra do nosso Senhor Jesus. Então nós estamos vendo aqui como valorizar e compreender melhor a Bíblia. E nós temos como frase principal, né? Já estamos no meio do estudo. O principal segredo do estudo bíblico é realizar. Né? Não adianta você ter um monte de método, um monte de ferramenta bíblica. Se você não realizar o estudo bíblico, não adianta de nada. Tá? Quem falou isso é Howard Kelly, um grande pensador cristão, norte-americano, provavelmente. Tá? Ele falou isso aí e nós vamos estar aqui realizando isso em nome de Jesus, tá? Então, nós vimos na última aula, leia a Bíblia dia após dia, ou seja, diariamente, até que todo o seu conteúdo se torne algo extremamente familiar. Ou seja, você tem que ler tanto a Bíblia, conhecer a Bíblia de tal maneira que ela vai fazer parte da sua família, do seu dia a dia. Ela já vai estar dentro de você. A palavra de Deus vai habitar ricamente no seu coração. Então é muito importante, né, entendermos isso. A Bíblia explica a própria Bíblia. Fala comigo, a Bíblia explica a própria Bíblia. Ou seja, se você quer realmente conhecer e entender um determinado trecho da palavra de Deus, você precisa conhecer toda a Bíblia e adquirir o que a gente chama, né, de mentalidade bíblica ou cosmovisão cristã. Fala comigo, mentalidade bíblica. Ou seja, uma mente cheia da Bíblia, da palavra de Deus, e uma cosmovisão cristã. Cosmovisão significa visão de mundo cristã. Cosmos é a palavra grega para mundo, ou uma perspectiva cristã. Seria a mesma coisa. Cosmovisão a gente pode trocar pela palavra perspectiva cristã, do mundo, da vida. Nós vimos, né, na nossa última aula, que a verdadeira sabedoria é ver a vida do ponto de vista de Deus. Olha que coisa tremenda. O que é sabedoria bíblica? O que é sabedoria divina? É ver a vida do ponto de vista de Deus. Você quer ser um homem sábio, uma mulher sábia, você precisa ter isso, essa mentalidade bíblica, essa cosmovisão cristã, e ver a vida do ponto de vista de Deus. Será que a gente vai errar se a gente vê a vida do ponto de vista de Deus, gente? Não. Jamais. Você vai ser sábio, você vai fazer escolhas sábias, você vai tomar decisões precisas, porque como nós vimos ali em Hebreus 4, a palavra de Deus é viva e eficaz, ela funciona, ela tem a vida de Deus.
você pode colocar em prática na sua vida familiar, vida financeira, em qualquer aspecto da sua vida, você vai ver que funciona, é viva e é eficaz, ok? A Bíblia explica a própria Bíblia. E é importante, né, o estudo de livros ou trechos, né, nós entendemos que o estudo de livros ou trechos da Bíblia é chamado dentro da teologia bíblica de exegese. Fala comigo, exegese. Ou então, também conhecido, para facilitar, como interpretação bíblica. Até existe uma ciência chamada hermenêutica. Deixa eu anotar aqui para vocês, para quem não puder escrever. Aí vem a palavra. Pegar esses pincéis aqui. Eu tenho canetinha extra. O cara tem que estar preparado, né? Ó, exegese, tá? E hermenêutica. Hermenêutica. Exegese é justamente isso que nós falamos, interpretar corretamente a palavra de Deus. E hermenêutica é uma ciência, é uma arte, é um estudo da interpretação, no nosso caso aqui, bíblico, ok? Ou bíblica. Hermenêutica bíblica é a ciência que estuda como interpretar corretamente a palavra de Deus. Também conhecido como exegese, ou seja, tirar do texto aquilo que o texto tem como verdade, os princípios, os valores do reino de Deus, aquilo que Deus pensa na sua palavra. Isso é toda uma arte, gente. Você precisa se dedicar, você precisa criar métodos de estudo, como a gente está aprendendo aqui e vendo juntos aqui, ok? Então é necessário dedicação. Fala comigo. Sem dedicação, não há instrução. Qualquer área da vida, se você quer ser fera naquela área, né? Vendas, por exemplo, você precisa se dedicar, você precisa fazer cursos, você precisa ir para o campo, você precisa aprender a vender, né? Administração, né? Qualquer área você precisa se dedicar, você precisa estudar, você precisa ir atrás, porque senão não vai haver crescimento. O seu crescimento só depende de você. Fala comigo, meu crescimento só depende de mim. Será que Deus quer que você cresça, gente? Sim ou não? Sim. Deus quer que você cresça e floresça nele? Amém. Tudo bem, querido? Se quiser. Deus quer sim que você cresça e floresça nele. Esse foi um dos grandes segredos que eu aprendi no México. Foi olhando os meus professores, né? Vendo eles ministrar. Um dia eu falei assim, poxa, um dia eu quero estar lá na frente, ensinando as pessoas, dando aula, estar cheio de sabedoria, igual esses caras. E aí eu vi que o segredo dele era o quê? Eles liam muito a Bíblia, liam bons livros, tiravam tempo com o Senhor, oravam, buscavam a Deus, tinham relacionamentos com pessoas mais maduras que eles. E assim eles foram crescendo, florescendo no Senhor, e eu tendo eles como referência. Até me tornar um desses homens. Amém? Você pode também, um dia está aqui no meu lugar, dando aula, ensinando, crescendo. Se você se esmerar, se você se dedicar, você pode se tornar um grande mestre da palavra de Deus. Glória a Deus. Quem quer isso para a sua vida? Levanta a mão e fala, eu quero. Você precisa desejar, você precisa se empenhar, né? As meninas aqui, como eu falei, elas já estão fazendo isso com as adolescentes, já estão dando aulinha, os grupos ali, crescendo, ensinando, envolvendo as menininhas ali, as adolescentes. Quer dizer, Deus já está dando uma oportunidade para elas. Elas já são professoras, né? Elas estão pegando todo o dom, toda a capacidade que elas têm de didática, toda a faculdade que elas fizeram, e agora elas estão usando para a glória de Deus, no reino de Deus. Que coisa linda isso. Coisa linda isso em nome de Jesus. Por exemplo, a Sofia, a minha esposa, está estudando, está fazendo pedagogia, está terminando. Ela já tem graduação em biomedicina, tem 2 pós, uma em biotecnologia, outra em docência do ensino superior, e está terminando pedagogia. Porque ela olhou uma área, se identificou, gostou, falou, não, isso aqui é para mim. O
gosto dessa área, eu gosto de ensinar as mulheres nos grupos, né? Que ela cuida e tal, no Ministério de Mulheres lá da Tsunamita. Aí, está se dedicando, está estudando. Ano que vem ela termina a faculdade. Amém? Então faça isso. Se dedique, cresça, floresça no Senhor. Tá bom? Nós vimos também, a última coisa que nós vimos é que precisamos ler o trecho várias vezes. Segundo diz os especialistas, para você dominar um texto bíblico, você precisa ler no mínimo 5 vezes. Por isso que eu botei ali, 5 mínimo. No mínimo 5 vezes. Se você quer dominar um texto bíblico, no mínimo leia 5 vezes. Você vai pregar, você vai fazer um estudo bíblico, você vai ensinar para alguém, leia no mínimo 5 vezes aquele trecho que você vai ensinar. Que daí aquele trecho vai estar dentro de você. Talvez você não tenha o domínio da memorização completa do trecho, mas você vai saber se localizar rapidamente dentro dele e tirar todas as riquezas profundas de Deus, desse tesouro inesgotável que é a palavra de Deus. Fala comigo, a Bíblia é um tesouro inesgotável. É uma riqueza insondável. É assim que é a palavra de Deus. Amém? Então, como valorizar e compreender melhor a Bíblia? Faça um resumo, né? De modo que analisemos a mensagem do livro. Isso aqui é muito legal. Quer dizer, você lê um trecho bíblico, lembre-se daquilo que eu falei, compre um caderninho para fazer as suas anotações do que você está aprendendo na palavra de Deus. Faça um resuminho daquilo que você aprendeu, os principais princípios, os valores, as promessas de Deus, aquelas 9 perguntinhas que nós já estudamos, já falamos aqui na aula, né? Faça isso, faça um resuminho daquilo que Deus falou com você através desse trecho bíblico. É tremendo isso, é muito importante. Terceiro, comece a criar relações entre as partes. Comece a extrair, né? Por exemplo, como nós vimos João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você pode pegar às vezes um versículo da Bíblia e começar a criar princípios, ensinamentos. Porque Deus amou o mundo. Primeiro princípio: Deus ama todo o universo. Deus ama o mundo que ainda não o conhece. E aí começa a escrever frases objetivas, claras, simples, daquilo que Deus está falando através. Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou o mundo, primeiro princípio, de tal maneira. Até onde chega essa tal maneira? Exatamente, de tal maneira, ou seja, de tamanha grandeza foi esse amor, que deu o seu único Filho. Então nós vimos que aqui é o centro desse trecho. Fala do amor sacrificial de Deus. Aí você pode escrever uma frase: Deus deu aquilo de mais valioso que ele tinha. Isso revela o seu amor sacrificial. Pronto. Você tirou uma frase, um ensinamento dentro de um texto bíblico. E assim você vai estabelecendo princípios, valores, frases, ensinamentos a partir de um versículo bíblico. Que deu seu Filho unigênito. O Filho unigênito, ou seja, o único que era gerado do próprio Deus. Mas que depois, lá na Bíblia, mais para frente, você vai ver que ele se tornou, do unigênito, ele se transformou o primogênito dentre muitos irmãos. Jesus foi o primeiro. Fala. Por que será que foi usada a palavra mundo em vez de ser a humanidade? Mundo? É porque eu creio que a questão da salvação ali vai muito além do ser humano. Entendeu? Fala de uma salvação, de uma redenção de todo o universo, do cosmos. O cosmos representa mais do que a humanidade, representa toda uma criação de Deus. Entendeu? Então a salvação, ela não abrange só a questão humana, ela abrange também a redenção de toda a natureza, a redenção de todo o universo criado. É uma palavra mais abrangente do que humanidade. Entendeu? Obrigado por ele, né? Exatamente. E querendo ou não, todo o planeta Terra, toda a criação, né, por causa do pecado, ela foi afetada, ela foi corrompida, ela foi desfigurada. Então, é mais do que salvar apenas o homem.
é salvar toda uma criação que foi corrompida por causa do pecado. Eu creio que é isso, tá? Minha opinião pessoal dentro daquilo que você perguntou. Então crie relações, crie entendimentos, crie frases, claro que tenham a ver com o texto, não vai viajar na maionese, né? Criar conexões que não tem nada a ver, que o texto não fala, que é daí que saem as aberrações, as heresias. Fique no texto, ou de textos, outros textos, como eu citei, né? Ele se tornou o primogênito entre muitos irmãos, que tenham conexão com aquilo que você está falando. Crie partes, mas que essas partes tenham relação. Fazendo as seguintes perguntas, gente. O livro apresenta um tema principal? Sim ou não? Por exemplo, no nosso caso, esse versículo tem um tema principal? Sim. Qual é o tema principal? Amor. O amor de Deus. Ok? O amor. Ou o amor sacrificial, para ser mais específico, de Deus. Ele deu o seu próprio filho para morrer na cruz no nosso lugar. Mas às vezes você está estudando um livro, né? Um livro todo. Como esse tema é trabalhado nesse texto bíblico? Aí você escreve ali, olha, João tal, foi o apóstolo do amor, e papapá. Você faz um estudo ali sobre aquela carta, aquele trecho, né? Aquilo que o autor ali está falando. Como esse tema é trabalhado? É muito importante. Se o livro é histórico, qual é o ponto de vista do autor? Como é que o autor ali via Deus? Como é que o autor via Cristo? No caso desse texto que nós estamos falando. Começa a bombardear o texto com perguntinhas. E tente, através dessas perguntinhas, respondê-las. É assim que a gente faz uma tese de mestrado, doutorado, uma tese de doutorado, né? Uma dissertação de mestrado ali. Um trabalho universitário é feito através de perguntas, que é o que eles chamam de problema. Faça perguntas e tente responder essas perguntas através do trecho que você está estudando. Amém? Porque toda pergunta te coloca em xeque para estudar, te coloca, né, numa situação que você vai ter que responder. Então é importante isso, responder essas perguntas, né? Qual é o ponto de vista do autor? O que o autor enfatiza nesse livro? Por exemplo, de João. Qual é a ênfase de João, gente? Do Evangelho de João? É o amor universal de Deus. Cada um dos evangelhos tem uma ênfase. Tá? Por exemplo, Mateus é apresentar Cristo como o Messias de Israel. Mateus apresenta, foi escrito para os judeus. A ênfase de Mateus é para os judeus. Por isso que tem vários trechos do Antigo Testamento espalhados pelo Evangelho de Mateus, porque o tempo todo o autor, né, de Mateus, o evangelista Mateus, está tentando convencer os judeus de que Cristo era o Messias prometido de Israel. Entendeu? Aí vem Marcos. Marcos foi escrito para os romanos, gente. Os romanos exaltavam o serviço militar, a doação pela pátria. E aí nós vemos Cristo, já em Marcos, como o servo. Cristo como um servo, aquele que veio servir. O trecho central de Marcos é aquele trecho de Marcos 10, 45, que fala assim: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Esse é o texto principal do Evangelho de Marcos. Jesus, o servo. Jesus, o Salvador. O servo Salvador. Confirmando o que o senhor disse, aqui, quando Adão pecou, né, por causa do que você fez, a terra será maldita. Então a terra ficou amaldiçoada. Exatamente, toda a criação. É interessante que lá em Romanos 8, você abrir em Romanos 8, você vai ver que a Bíblia diz assim, que a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Que manifestação é essa, gente? É o milênio de Cristo, onde vai ser restaurado todas as coisas sobre a terra. E também está se referindo ali do arrebatamento da igreja, onde os filhos de Deus serão manifestos, serão reunidos para a glória eterna de Jesus. Entendeu? A natureza geme, Paulo fala em Romanos 8, na expectativa da revelação, da manifestação dos filhos de Deus. Porque a própria criação há de ser redimido, diz ali, há de ser restaurado.
Onde é que vai ser restaurado? No milênio, no reino milenial de Cristo sobre a terra. Romanos capítulo 8. Ok? Então, tem a ver com isso aí que nós estamos falando, né? O que o autor enfatiza? Aí, como eu falei, Lucas, né? Lucas, o médico, a ênfase era aos gregos. Só para terminar o que eu estava falando. Marcos é aos judeus. Jesus como o Messias de Israel.